ישמח לב מבשל לאדוני גירשו אדוני ועוזו בקשו פניו תמיד זכרו נפלאותם אשר עשה מוכתב ומשפטי פיהו A epopeia da chegada dos judeus na Amazônia é única na história do judaísmo universal. Os primeiros judeus chegaram à Amazônia no começo do século XIX, em pleno ciclo das drogas de sertão e outros produtos extrativistas. Vindos na sua maioria do norte do Marrocos, saíram de um país árido e desértico para a maior bacia hidrográfica do mundo, sob a paisagem de uma das regiões mais belas do planeta. וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Vida
São inúmeras as famílias Ashkenazim que se estabeleceram tanto na comunidade do Pará, como também do estado do Amazonas. Além do senhor Kislanov, Manuel e Jacó, os Pinhakov, Kabatsnik, Berman, Unger, Raskovski. E essas famílias todas que se instalaram aqui ao longo da calha do rio Amazonas, desde do Pará até o Peru, isso é narrado com detalhes e com muito ardor e muita paixão nesse livro que ele chamou de Eretz Amazônia. E, por conseguinte, a atividade econômica esteve formalmente estabelecida. Os jovens se entusiasmaram e eles começaram a vir em pequenos grupos, inicialmente. Ao completar o Bar Mitzvah, ou seja, ao completarem 13 anos, depois dessa cerimônia que representa a maioridade religiosa, muitos desses jovens começavam a se despedir das suas famílias e se programar para vir ao Brasil, para vir para a Amazônia. Depois de longa e cansativa viagem, chegavam ao Brasil os primeiros judeus marroquinos. Eram jovens aventureiros que aceitaram o desafio, seguindo para o interior da Amazônia, como aprendizes, empregados, balconistas e vendedores ambulantes, contratados por aviadores prósperos de Belém, que deram a primeira oportunidade aos judeus que acabavam de chegar à nova terra. A comunidade de Belém, a comunidade judaica, foi fundada no século XIX, em 1830 mais ou menos, onde judeus do norte da África, do Marrocos especificamente, aqui aportaram e assim receberam permissão do governo da província, da época do Pará, para estabelecer comércio. E várias famílias de judeus do Marrocos vieram para cá. Só que em seguida se formou duas sinagogas. E muitos perguntam por que duas sinagogas numa só comunidade. É porque no Marrocos já existiam judeus que moravam lá há mais de 1000 anos e tiveram aqueles judeus que foram expulsos da Espanha pela Inquisição e desceram também para o Marrocos. Estes, quando chegaram, falavam, além do hebraico, o espanhol. Então tinha diferença com aqueles que eram naturais realmente do Marrocos. Então, esses que vieram da Espanha chamaram para os nativos judeus do Marrocos de forasteiros. Eram aqueles que não pertenciam ao grupo que tinha sido expulso da Espanha. E quando vieram aqui a Belém, também houve reflexo dessa diferença. Então as duas sinagogas, uma seguia um ritual de judeus que eram expulsos da Espanha, que se falava algumas palavras até em espanhol, e outros seguiam esse modelo realmente dos nativos do Marrocos. Inicialmente foi estabelecida a sinagoga Eshel Avraham, em Belém. Essa sinagoga Eshel Avraham, ela data de 1826. E nesse momento, Abraham J. Cris, ele inaugura a sinagoga. Alguns anos depois, a sinagoga Sha'ar HaShamayim foi estabelecida. Se sabe que, historicamente, o grande benemérito
dessa organização da sinagoga Shaarei Shamayim foi o senhor Leão Elias Israel. Mesmo antes das primeiras sinagogas, as práticas religiosas não foram abandonadas. Ainda receosos com o antissemitismo, já que o Brasil não permitia a liberdade religiosa nessa oportunidade, os judeus reuniam-se em casas particulares, que por imposição imperial não poderiam funcionar como templos, mas de modo íntimo e doméstico. Essa semiclandestinidade, no entanto, não impediu que os judeus praticassem a religião. Situação que permaneceu até 1890, quando se instituiu no Brasil a plena liberdade de culto. O período que nós costumamos chamar de Belle Époque, em que eu considero a partir da década de 70, ele é um período assim, muito significativo para a cidade de Belém, porque é um período em que a cidade ela se reurbaniza, ela entra num processo de modificação baseada nos parâmetros europeus. A Belle Époque ela só é possível devido ao auge da economia da borracha. Essa economia, ela gerou excedente para a cidade e que a transformou numa cidade assim, muito atraente. Então, os estrangeiros se viram atraídos não somente pela possibilidade de enriquecimento em decorrência da economia gomífera, mas também atraídos porque era uma cidade amazônica, uma cidade diferente, e os judeus, eles, evidentemente que eles fazem parte de uma população estrangeira significativa aqui na cidade. Também vieram nesse período de economia próspera, ele se constituiu assim, não diria numa classe, mas num grupo muito marcante na cidade, que também fazia contraste com essa população cabocla, com essa população amazônica. A partir de 1850, nos anos dourados do ciclo da borracha, começa uma outra fase de migração judaica para a Amazônia. Os judeus do Marrocos começam a receber cartas e chamados de seus parentes, contando as vantagens da terra e a fortuna que estava ao alcance de muitos. Desta vez, ao contrário de seu início, quando vieram apenas homens retirantes, agora a migração era composta por famílias, que, diferentes de outros grupos que vieram para o Brasil, já mostravam o desejo de permanecer na Amazônia.
uma época de prosperidade que gerou riqueza e uma nova esperança para o futuro. O meu pai, Zacarias Amescani, nasceu na cidade de Salé, Marrocos, no dia 20 de janeiro de 1890. Aí, com 18 anos, o meu pai, acompanhado de outros judeus também que se dirigiam para cá, para o Brasil, também veio para cá em 1908. Tá? Bom, aqui, chegando, tinha uma casa que era uma sinagoga e também era uma república, lá na rua Gaspaviana, entre a Presidente Vargas e a Macedo Costa, aquela praça. Bom, ali naquela casa, fosse dada a sinagoga, muitos judeus também chegavam lá. E por isso, um senhor chamado Salvador de Moaná, na cidade de Moaná, também se hospedou lá e conheceu meu pai. E acabou levando meu pai para Moaná para trabalhar numa loja de panificação de doces e pães. As famílias que chegavam à Amazônia seguiam para o interior, apoiadas por aviadores judeus, que já haviam prosperado com o ciclo da borracha, tanto em Belém quanto em Manaus. Os judeus se estabeleceram em várias cidades ao longo do rio Amazonas e seus afluentes. Eles foram os primeiros regatões do interior da Amazônia, quebrando o monopólio dos aviadores portugueses e nordestinos. A chegada dessas famílias ao interior marca uma nova fase do judaísmo na Amazônia. Com o tempo, foram sendo instaladas as comunidades judaicas. As sinagogas funcionavam em casas familiares e eram fundados cemitérios judeus por toda a Amazônia. Essa consolidação do judaísmo no interior influenciou a cultura e a economia por onde passou. O Forte Pau-X, fundado pelos portugueses em 1697, na parte mais estreita do rio Amazonas, como forma de proteger os domínios da coroa de invasores, deu origem ao que primeiro chamou-se Missão de Santana, e que posteriormente, em 1758, receberia o nome de Vila de Óbidos. E no seu avanço, passou a receber inúmeras levas de estrangeiros, destacando-se italianos e também os judeus marroquinos. O meu pai veio de Marrocos com 13 a 14 anos de idade, mandado buscar por um tio que exercia o comércio em Parintins. Foi-lhe concedido uma canoa com 4 homens e eles vieram visitando todos esses municípios entre Parintins e chegou em Óbidos. Meu pai se agradou e aqui ficou, morando no Trapiche, não tinha recursos e também não tinha nem sequer conhecimento. E vendia na cidade, como se vende hoje doces no cinema, vendia botões, agulhas, essas miudezas, e com isso foi ganhando a vida. Isso aqui é a parte mais estreita do rio Amazonas, chama-se a garganta do rio Amazonas. 92 metros de profundidade por 1.600 metros de largura e corre uma velocidade de 6 milhas por hora o rio Amazonas aqui. Por isso que chamam de garganta do Amazonas. Tudo o rio Amazonas passa obrigatoriamente por Óbidos. Então automaticamente ele é o mais fundo, a região mais funda do rio é aqui. Em 1965 eu estive aqui no norte, onde conheci uma senhora chamada Mary Amoy. E tudo bem, começamos a conversar, não é bem namoro, mas uma simpatia, né? Ela esteve lá, foi para São Paulo, lá começamos a namorar. Em 1966 eu casei na cidade de São Paulo e fui convidado pelo irmão dela, Isaac Amoy, a fazer parte da equipe de trabalho deles. E vim para cá, para o norte, para Óbidos. Depois de Belém, Óbidos era o segundo porto exportador do
Pará. Entre as 3 usinas nós tínhamos uma média de 2.000 pessoas que trabalhavam, entre a juta, castanha e serraria. Só Iamó e companhia, firma Iamó. Depois nós tínhamos Chocró e companhia e Beliche, o velho Jaime Beliche, que depois passou agora atualmente por Marco Jaime. A Rua da Beira era a rua mais importante de Óbidos. E ela era inicialmente quase que só portugueses e italianos. Posteriormente que entraram os judeus com grandes dificuldades. Aqui na frente tinha um campo em que os italianos jogavam um jogo que até hoje praticam muito na Itália, e os judeus eram sempre convidados para os festejos dos vencedores. E aos domingos recebiam sempre como presente uma macarronada feita pela matriarca das famílias italianas. Este prédio aqui, onde foi a loja do meu pai durante 60 anos, aqui se vendia calçado, se vendia tecido, se vendia relógio, perfumes finos, e meu pai ficou aqui a vida toda. Lá, aquele prédio que é Iudice hoje, lá residia a família Aldai. Posteriormente foi vendida, essa família foi embora de Óbidos. Muitos anos depois veio para cá o senhor Davi Razan. Nesta casa um fato interessante que eu presenciei quando criança. O meu pai foi chamado 11 horas da noite para ir dizer a Shema. E felizmente chegou rapidamente, porque era vizinho da casa de residência do meu pai, e ele faleceu ouvindo a Shema, depois de tantos anos. Lá, aquela casinha, que tem uma janela aberta, foi a residência do meu pai durante a vida toda aqui em Óbidos. Esse prédio serviu como sinagoga. Se reuniam aqui sábado, Páscoa. Naquela época dava acima do necessário, eram muitos forasteiros que vinham no regatões, então se fazia reunião aqui. A única coisa que a gente faz aqui, fazia, quando eu cheguei, era dia de Yom Kippur. Se reunia na casa da minha sogra, dona Rebeca Moi. Minha mãe veio da Alexandria para a cidade de Prainha. O pessoal que vivia em Prainha eram pessoas muito atrasadas naquela época e se admiravam muito dela. Tudo que ela usava, porque você sabe que nos países árabes, de qualquer maneira, mesmo no centro, as joias são muito usadas. E ela tinha muitas joias, muitos brincos. E ela usava. O pessoal da cidade começaram a chamá-la de Dona Rica, quer dizer, a Dona Rica. E que a mamãe não se incomodou com isso, porque o nome Rebeca era pouco usado, ninguém conhecia. E ficou Dona Rica, até no final da vida dela, ela foi Dona Rica. Você sabe que a vida não é feita só de trabalho, né? E os nossos patrícios, todos tinham um momento para brincar, para gozação. Bom, nós tínhamos aqui um patrício que, dia de Kippur, ia para as nossas cerimônias todo novo. Impecavelmente, roupa nova, sapato novo, isto todos os anos. No outro dia, ele já no comércio, começava a atender os fregueses. E um falava que precisava de um sapato. Tem um sapato bom, folgado, que não dê calo, perfeitamente. Eloy, que era o funcionário de confiança, vai buscar aqueles que tem lá em cima, que são os sapatos só para freguês especial. Era o sapato que ele tinha usado. Colocava no pé do caboclo, às vezes dava o dobro do pé. Mas aí ele riscava um pouco e dizia, tá batendo algum calo? Não, então tá bom. Deixa aí mesmo assim, folgado, que tu vais andar muito. E assim ele ia vendendo peça por peça. E nós nos perguntávamos por que ele não precisava.
e que os judeus da Amazônia sejam sempre lembrados por outros judeus com respeito pelo seu comportamento, pela sua honradez e pela sua fé. Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era irmão do Marquês de Pombal, foi incumbido de vir oficializar os povoados portugueses da Amazônia. Então, na época, criou Barcelos, que transformou-se na primeira capital do Amazonas. Depois, Borba, a vila de Borba, que hoje é cidade. E a terceira vila foi Vila de Serpa, que é hoje Itacoatiara. Desde a fundação do município, em 25 de abril de 1874, vários administradores já passaram, né, pelo Poder Executivo Municipal. Hoje o cargo de prefeito, né? E o primeiro foi Isaac Pérez, um judeu abastado comerciante do município. Foi um prefeito assim, que marcou na história da cidade, porque os melhoramentos, as obras públicas mais significativas no aspecto urbano foram feitos por ele, né? Então trouxe primeiro médico, trouxe energia para Itacoatiara, ele fez um novo plano para a cidade, em que alargou as ruas, inclusive criou a avenida principal da cidade, a Avenida Parque. E o Isaac notou que a igreja nunca terminava, então ele fez um pedido, um ofício ao governador da época, pedindo recursos, e ele, com recursos próprios também da prefeitura, destacou uma receita para o término da igreja. Colaborou muito para o engrandecimento da religião judaica no município, mas também para a religião católica. E de certo que, junto a Isaac Pérez, também veio uma grande colônia judaica para Itacoatiara, né? Eles ocuparam principalmente o bairro da Colônia. Meu nome completo é Cime Cordovil Benezar, de meu pai. O nome dele era Fortunato Benezar. Cordovil é do marido. Nasci em 1921. 12 de outubro, 9 horas do dia de quarta-feira. Nós, quando terminava de almoçar ou de jantar refeições, tinha que dar graças a Deus. E benção era com os dois lados da mão. O judeu não toma benção assim, benção não. É os dois lados das mãos, né? E todas as duas abençoadas, ele explicava assim para nós, né? Ele morreu com 86 anos. Para ele enterrar, ele ensinou como era que para fazer a mortalha, que a gente chama, né? Não é cortada com a tesoura, é rasgada. Você enfia a agulha, não é dado ponto, não é dado na máquina para mandar fazer. Que não tenha que fazer, os filhos podem fazer, né? Ele dizia, minha filha, se não tiver quem faça minha mortalha, vocês podem fazer, ensinar, e costurar, dar um ponto graúdo, rasgada a mortalha. E são 8 metros de murinho o linho, né? Deu toda essa ciência. E quando você botar, não se põe um defunto na mesa, é num canto. Aqui se põe um cortinado para não estar adorando aquele morto. E só entra lá 2 pessoas da família para ir acender as velas, um no pé, outro na cabeça, né? Tudo isso ele ensinou. E sim, a aluna telefonou para Manaus, tinha uns judeus franceses que tinham chegado do Rio, e eles vieram fazer o enterro do meu pai.
fizeram. Nós chegou na hora do cemitério, fazer a cerimônia, né? Lavar as mãos, fazer aquela oração, todos lavar a mão, sacudir aquela água das mãos. Outros jogam terra e dizer que era pecado. A gente joga a terra do morto em cima dos próximos da gente. Não faça isso, minha filha. Seja até um cachorro, você não faça isso. Então lavou as mãos, aquela pessoa lavou, ela morreu, né? Lavou as mãos, sacudia em cima do... E a sepultura é diferente, né? Tem um assoalho de todo Itaúba. Eu digo que até hoje está, porque meus irmãos mandaram tirar, compraram umas boas tábuas de 4 dedos de grossura. E quando você chegar em casa, a primeira coisa, se não tiver ovos em casa, você compra e leve. Cada um dos filhos bote para cozinhar o ovo, tudo junto, né? Quando é para comer, você não coma com sal. Veja como era os judeus antigamente, né? Você encosta na cinza um pouquinho e como aquele ovo. Cada um come um. Agora, a ciência, eu não perguntei o que foi, porque eu era assim, eu gostava de perguntar as coisas do papai, né? E às vezes ele se aborrecia. Para que tu quer? Para que tu quer saber, minha filha? Meu papai, eu quero ser meu pai, eu quero saber como é. Nós somos 10 irmãos, nascemos todos em Parintins, se criamos, tivemos uma formação religiosa por causa da Dona Címia. A minha mãe era uma verdadeira matriarca na religião hebraica. Ela coordenava quase todas as festas religiosas. Tinha muitos judeus morando no Paraná do Ramos, um afluente do Rio Amazonas, né? Toda a região. Então, pessoas incitaram os caboclos para saquear como se judeu fosse coisa ruim. Principalmente comerciantes judeus que prosperavam. E aonde o meu pai tinha um empregado, né? Contado pelo meu pai, isso me lembro perfeitamente. Tinha um empregado e o empregado pede uma embarcação que o meu pai tinha, chamava de galhota, uma embarcação que pegava 6 toneladas, para ir a uma festa. Meu pai cedeu a embarcação de remo. Qual foi a surpresa do meu pai? 3 horas da manhã, meu pai tinha entre 18 e 20 anos, contado por ele. O empregado bateu a porta, era ele e mais 100 homens para saquear. E meu pai ficou sem nada, veio embora para Parintins. Era comerciante em Parintins e tinha bom relacionamento com a esfera fiscal. Um ano eu recebi um telefonema do diretor de fiscalização que estava vindo 2 fiscais de origem árabe, que queriam que eu providenciasse alojamento, transporte. Antes disso eu fui na casa do seu Ilias Assayag, também judeu, pedi para ele que ele desse alojamento para os fiscais. O navio chegou, foi apanhar os fiscais no porto. Aí, qual é o hotel? Ele me perguntou, eu digo, na casa de um amigo. Aí botei ele no carro, alojei tudo eles, ficaram tudo direitinhos. E disse assim, você tem uma pessoa para alugar um carro? Eu disse, não, está aqui o meu. Aí entreguei a chave para ele e eles ficaram o fim de semana rodando, conhecendo a cidade. Quando foi de segunda-feira que eles foram trabalhar, e chamaram o chefe e perguntaram para o chefe quem eram os judeus de Parintins que tinha comércio, que era uma pessoa que eles não suportavam, que eles queriam deixar pão e água. Aí o chefe chamou e disse para eles, os 2 judeus que existiam, era aquele que foi te buscar no porto e o que está morando na casa dele. São os únicos 2 que tem em Parintins. Aí ele ficou e disse, meu Deus, os dedos não são iguais, viu? E ficou decepcionado. Depois eu vim saber dessa história quando os fiscais viajaram. Por sinal, nos deu um bom tratamento, fez uma fiscalização condigna, sem perseguição, sem nada. Atribui-se a Frei Cristóvão de São José o episódio da fundação do primeiro povoado, por volta do ano de 1620, que deu origem ao município de Cametá.
Eu lembro claramente na minha mente que a primeira rua da cidade era o comércio. E ali era constituído de hebraicos, árabes e eu enumero mais ou menos as famílias. Elias Ben Muyal, Maurício Elahá, Abraham Foinquinos. Abraham Foinquinos foi um comerciante típico, parece até cametaense. Você procurava, o que você procurasse você encontrava no comércio do seu Abraham. Aí entrava na residência dos Ben Muyal. Eu me lembro bem do velho Elias, um hebraico alto, forte, e de seus filhos, Davi, Moisés, Isaac. Aqui era o comércio deles. Né? Eu fiz a pergunta para o velho João Barra, porque eu ficava encabulado com aquilo. Né? Como é que estrangeiro que veio lá não sei de onde, né? Chegava aqui, tinha o que manter a vida, e nós daqui que nascia aqui não tinha. E a resposta dele foi o seguinte: olha, meu filho, os estrangeiros quando querem vir de lá, as mães não querem que eles venham para não deixar ela. Então ela roga praga na hora que ele vem. Olha, dinheiro que te persiga. E por uma parte eu até acredito, né? Cametá foi uma das cidades mais importantes para a presença judaica na Amazônia. Considerada a maior comunidade do interior, foi a única cidade, além de Belém e Manaus, a possuir uma sinagoga. Aqui faziam-se as reuniões da colônia hebraica, sinagoga, que o rabino era o velho Abraham Ben Simon. Aqui morava uma velha chamada Felicidade, que tomava conta do casarão. Era a avó do Zazancó. A maioria de tudo que existe na sinagoga lá de Belém, quase tudo é da sinagoga de origem daqui de Cametá. Por coincidência, o meu pai foi o último judeu a tomar conta quando existia a sinagoga aqui. A partir de 1920, a economia da Amazônia entra em crise. Durante esse período, os pioneiros iniciam o êxodo para Manaus e Belém. Nas capitais, os judeus continuaram sendo vendedores ambulantes e mascates. Mas com o tempo, eles prosperaram e tornaram-se grandes lojistas e exportadores de produtos regionais e industriais. Quase todos os judeus da época, da minha infância, trabalhavam no interior, como regatão. Aquilo que os nossos fizeram no passado, eu vim fazer bem agora. Hoje eu não compro produto, eu vendo produto. E os judeus daquela altura, para os nossos antepassados, eles compravam, eles eram compradores de produtos regionais, borracha, e eu sou vendedor de produto manufaturado. O mascate da era moderna. Isaac Benaim Sabá, meu pai, foi um grande judeu amazônida, neto de imigrantes marroquinos. Ele nasceu em Cametá em 1907 e em 1922 deslocou-se para Manaus, onde então começou o seu trabalho como empresário amazônida. Meu pai teve o merecimento, a zerut, de ter tido muitas carreiras de sucesso. Uma delas foi como professor universitário. Durante mais de 50 anos, ele lecionou na Universidade Federal do Amazonas, lecionou Direito, lecionou Economia, posteriormente criou
uma matéria intitulada Introdução à Amazônia, uma matéria especialmente criada para que ele ensinasse tudo que ele sabia sobre a Amazônia para os muitos alunos que teve. Nos anos 40, terminada a guerra, ele vendeu os negócios de borracha e aí se iniciou na indústria de distribuição de derivados de petróleo, fundando a firma IB Sabah, distribuidora de petróleo, no ano de 1948. Em 1952, ele conseguiu do governo brasileiro uma permissão para construir uma refinaria de petróleo em Manaus. Era um pensador profundo e sonhava em ver a Amazônia transformada no grande celeiro do mundo. Ele escreveu 107 trabalhos ao longo de toda a sua vida, mais de 50 anos de pesquisa apaixonada pela nossa região. As suas obras tinham como único tema a Amazônia, e um dos grandes desejos que ele teve e que felizmente conseguiu realizar era de recuperar o cemitério e a sepultura do seu avô, na cidade de Santarém, uma vez que ele queria fazê-lo em nome do seu pai. Meu pai era um homem de fé, que manteve as tradições do judaísmo. O Comitê Israelita do Amazonas ele foi fundado em 15 de junho de 1929. Beit Yaakov foi a primeira sinagoga que nós tivemos em Manaus. Depois foi comprado um prédio próprio na Praça da Saudade, que ficou até a fusão para essa sinagoga da agora. Mas no meio disso, nós tivemos, como sempre, entre os judeus, aquelas dissidências. Se fundou uma outra sinagoga chamada Rabi Meir, ou Ribi Meir, como eles chamavam, e funcionou ali na 7 de setembro. Em 1960, eles resolveram fundir as duas sinagogas. Então começou a enfraquecer, começou a ter problemas de minyan aqui, ali e tal, nas duas sinagogas. E em 62 foi inaugurado este templo, que levou o nome das duas sinagogas, Beit Yaakov, Rabi Meir. Aqui está sepultado Rabino Shalom Emanuel Muyal, em 1910. Nesta época não havia ainda cemitério israelita organizado e os sepultamentos eram feitos todos neste cemitério comunal da cidade chamado Cemitério São João Batista. Então, a partir daí, a sua sepultura passou a ser objeto de peregrinações de pessoas da cidade de Manaus, não exatamente da comunidade judaica de Manaus, que acreditavam que o rabino operava milagres. Na realidade, a gente sabe que não é isso. Dentro do judaísmo não tem isso. E a história tinha se extrapolado o mundo todo conhecia essa história do rabino milagreiro, o santo judeu de Manaus. No governo Menachem Begin, em Israel, o vice-ministro de comunicações deste governo, Eli Muyal, sobrinho do rabino Muyal. Ele escreveu tentando trasladar os restos mortais do seu tio para Israel. Ficou difícil para o Comitê Israelita do Amazonas nós atendermos a esse pedido, porque isso iria criar uma comoção social muito grande na cidade. É considerado um santo, quer dizer, para o povo da cidade, não é da comunidade judaica. Meu pai dizia sempre que nós tínhamos que estudar para ser gente. Como nós éramos pobres, meu pai dizia: o mundo marcha para aquele que mais souber. Então nós tínhamos que estudar, e muito, senão qual deles? Foi uma pessoa que ele morreu no dia que ele quis morrer. Ele estava casando uma neta. Aí chamou o Samuel e disse: meu filho, se eu não conseguir sobreviver o dia 22, você está autorizado, como bom judeu, ele disse, você está autorizado a fazer uma festa, dançarem, pularem, fazerem o que quiserem, porque é sua única filha mulher. Então você vai fazer isso. Então ele estava muito doente, muito. Todo dia ele dizia para mim: minha filha, que dia é hoje? Eu dizia: dia tal. Que dia é hoje? Todo dia me perguntava, eu tal. Quando foi no dia do casamento da nora, ele virou-se para mim e disse: você não vai se vestir para o casamento? Eu
falei, não, papai, eu não vou. Falou, vai sim, vai já se vestir e vá. E tem um detalhe, você vai trazer a nora vestida de noiva aqui em casa. Olha só, o velho era esperto. Que é para eu poder abençoá-la. Quando eu voltei, eu trouxe a nora e o Wilco. Aí ele disse, agora sim. Agora eu estou sabendo que estão casados. Abençoou e disse, eu não permito que ninguém participe da minha morte para vocês. Porque vocês estão casando, felizes, vão para a lua de mel e me esqueço. Meu filho vai rezar por mim. Assim foi. Ele morreu no dia que quis. Aí, quando nós voltamos do casamento, ele disse, pronto, agora eu quero descansar. E ele morreu. Ele mesmo fechou os olhos dele, botou a mão aqui, traque. Como meu pai sempre dizia, sigam o judaísmo com fé, esperança, amor, dedicação, trabalho para a comunidade. Isso é importante. Prova está que até hoje fomos vítimas da diáspora e estamos vivos em plena floresta amazônica, nós somos judeus. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Em 1890, foi fundada a Sociedade da Caridade de Israel, sob a liderança do senhor Leão Elias Israel, o grande pioneiro da estruturação na comunidade judaica do Pará. A partir dessa entidade, todas as outras tiveram continuidade até chegar ao Centro Israelita do Pará, que é a entidade máter da comunidade judaica do Pará. Os judeus vindos do norte do Marrocos falavam um dialeto bem particular, a Raquitia. Vou fazer alguma coisa quando meu pai saia da manhã chiquita e assim por diante. Uma mistura de espanhol, hebraico e árabe, que os primeiros imigrantes e as primeiras gerações nascidas na Amazônia dominavam perfeitamente. Mas quando ele chegava na loja que via alguém, já... Chocron, cuidado com esse ralampão. Esse manzeiro está te perturbando aí dentro. Em 1940, se inaugura a sinagoga Shar HaShamayim, orgulho da comunidade judaica da Amazônia. A sinagoga Shar HaShamayim teve vários benfeitores. E é importante se destacar a figura do senhor Jacó Messó Ben Zekri Zichrono Libraha.
O meu pai, que teve a honra também, acho que foi uma honra para ele, para toda a família, de trazer um arquiteto italiano, Ugo Furini, que em 1932, junto com uma planta que ele havia trazido de uma sinagoga igual existente na Itália, mas foi inaugurada em 1940, e o interessante dessa história é que Mussolini, que era quem reinava na Itália, quem presidia a Itália estava em guerra com a Abissínia, hoje a Etiópia, e mandou chamar este arquiteto. Então, quem completou a obra foi o Dr. Judá Eliezer Levi, que teve também, nós chamamos o Zerhut, a honra de construir 3 sinagogas, a Darcy Prestes, Manuel Teodoro, a Écio Abraham Campos Salles e a de Manaus. Eu acho que poucas pessoas no mundo, não sei se algumas outras, teriam tido essa oportunidade de construir 3 sinagogas durante a sua vida. Nesse mesmo período, em Belém, houve um esforço também dos fiéis. No final dos anos 40, início dos anos 50, foi inaugurada a sinagoga Eshel Abraham. O Rabino Ramon é uma pessoa diferente, única. Para aquele que pesquisa o ser humano, ele era uma fonte inesgotável de pesquisa. Ele era rabino, sofer, ou seja, ele escrevia, era moel, fazia circuncisão, e de quebra, shochet, ou seja, aquele que faz o abate ritual para a alimentação kasher. Era um especialista, inclusive, em kasherut, chegando ao ponto de ser nomeado pelo rei do Marrocos para fiscalizar a alimentação kasher nos navios. E foi um privilégio este homem vir para o Brasil. Ele era um cientista de tudo, da mística, do mistério, da lei. Era um gênio. A próxima década é acompanhada de uma grande transição. A transição entre a atividade econômica e comercial como grande foco dos membros da comunidade para a busca do envolvimento acadêmico e da entrada nas universidades. Dessa forma, a partir de 1950, se inicia um novo ciclo. É o ciclo do envolvimento cultural, acadêmico e universitário da juventude judaica. Eu tenho a impressão que já nessa época eram cidades mais desenvolvidas, Rio, São Paulo, não é? Porque décadas antes, quando na França, na Europa, se dizia eu vou para o Brasil, me perdoem, não é modéstia, mas era para o Pará ou o Amazonas, em função da borracha, o ciclo da borracha, que realmente enriqueceu esta região, haja visto as construções, os palácios que aqui e em Manaus foram construídos. Realmente, esse foi o motivo principal da vinda, vamos dizer, até de muitas famílias de Marrocos e de outros locais para cá, para o norte. E depois eles foram para o sul, porque realmente, principalmente aqueles que se formavam, tinham um mercado maior, mais amplo. Então, logicamente, a possibilidade de melhorar de vida seria mais fácil por lá. E realmente isso aconteceu. Já também nossa comunidade tem também algumas famílias que vieram do leste europeu, famílias ashkenaziot. E elas, não eram em grande número, falavam ídis. E tiveram que se integrar junto à comunidade, até pela ausência de uma comunidade maior, ashkenazi. Mas eles se integraram, faziam parte da comunidade, dirigiam também, muitas vezes, a sinagoga, de modo que nunca teve problema na relação entre Sefaradi e Ashkenazi em nossa comunidade. São inúmeras as famílias ashkenazim que se estabeleceram tanto na comunidade do Pará, como também do estado do Amazonas. Além do senhor Kislanov, Manuel e Jacó, os Pinhakov, Kabatsnik, Berman, Unger, Raskovski. E essas famílias todas que se instalaram aqui ao longo da calha do rio Amazonas